Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje nós teremos um programa um pouquinho diferente. Lógico, nós vamos falar de empreendedorismo, né? Vamos falar de jornadas, mas também vamos falar de política. E por que não, né? Política é tão importante e quanto mais a gente conhece, a gente vai buscar conhecimento, a gente contribui e contribui para a sociedade, não é? Onde a gente cobra, a gente também tem que ser inserido. E hoje eu tenho um prazer enorme em receber aqui a Luana Tavares. A Luana é pré-candidata a deputada federal, mas além disso, você tem uma jornada que você vai falar pra gente, com certeza, mas você é fundadora da Conecta e mestre em políticas públicas. Então, quer dizer, a gente está falando de mulheres na política, mas uma mulher que se preparou para isso, que tem uma base, que tem uma jornada. Muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com você, com vocês, com as pessoas que acompanham o trabalho de vocês e falar desse tema que é tão importante, né? Como é que a gente acompanha um pouco mais, entende um pouco mais da política para que a gente possa participar, para que a gente possa entender os impactos dela na nossa vida, na vida dos nossos negócios, que eu acho que a política está em tudo na vida das pessoas e não falar dela é praticamente renegar boa parte da nossa vida e aceitar as decisões que são tomadas. É isso mesmo, né? Exatamente, é aceitar as decisões que são tomadas pelas pessoas que tiveram interesse. Então, fico muito feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha jornada, que também foi sendo construída ao longo do caminho para chegar até aqui como pré-candidata. Primeiro, assim, parabéns pela coragem, pela determinação, Obrigada, né? Cláudia. Eu acho que, assim, como na política sabemos que tem uma jornada diferente, né? Meu mundo aqui é muito de empreendedorismo, mas a gente acredita que tenha tudo isso. Então, parabéns. Conta um pouquinho, como é que foi tua jornada e até aqui, né? Como que você está se preparando para isso? Enfim, fala um pouquinho de você para a gente conhecer um pouquinho mais. Sim, Cláudia. Eu sou de São Paulo, para as pessoas saberem assim, né? Eu nasci em São Paulo e fui criada em São Paulo. Minha mãe, ela veio do Paraná, meu pai da Bahia, migrantes, aquela famosa história de São Paulo ser acolher pessoas que vêm de outros estados, foi o que aconteceu com a minha família. Eles vieram para São Paulo buscando uma vida melhor. Sim. Só que eles saíram de uma situação bem difícil, né? Minha mãe passava necessidades mesmo, onde ela morava, que era no interior do Paraná, meu pai da Bahia. E quando ela veio para São Paulo, ela não teve oportunidade de estudar. Com 11 anos de idade, ela era empregada doméstica e tentava ali, né, garantir a sua sobrevivência. Ao longo da jornada, conheceu meu pai, tiveram 2 filhas, se casaram, mas logo em seguida separaram. Minha mãe foi mãe solteira, mãe solo, né, durante muitos anos, a boa parte da minha infância. E eu, aos 13 anos de idade, também tive que trabalhar para contribuir, ajudá-la ali nas despesas de casa, né, a manter a nossa família. Então eu tive um início de jornada bastante difícil comparado, assim, ao que deveria ser, né, uma criança ter o seu tempo de estudo, a dedicação para curtir esse momento de infância. Claro. Só que, ao mesmo tempo, eu não sabia o que era ser diferente disso. Então, para mim, tudo aquilo era uma descoberta. Eu estava crescendo, trabalhando, ajudando a minha mãe com 13 anos de idade, contribuía na casa. Era a realidade, e era né? A minha realidade. Era a realidade. Tinha que... E a realidade, enfim, você tem 2 caminhos, né? Você tem o caminho da se revoltar com uma realidade que não é tão positiva, ou você tem o caminho da construção. Exato. E o caminho da superação. Exato. E botar aquilo que você tem de melhor, independente de onde você saiu. E eu acho que eu acabei conseguindo seguir esse segundo caminho, com o apoio de muita gente, anjos que foram surgindo na minha vida, né? Eu lembro que eu trabalhei com uma mulher muito forte, ainda novinha, entre 14 para 15 anos, que olhou para mim e falou assim: o que você vai estudar, Lu? Saindo do ensino médio, né? O que você vai fazer? Eu falei assim, olha, Yolanda é o nome dela, né? Eu falei, Yolanda, eu não sei, porque eu tenho que trabalhar, eu preciso ajudar a minha família. E ela falou assim, Lu, vamos fazer o seguinte, você vem morar aqui no escritório, tinha uma casa embaixo, e você vai fazer faculdade, porque eu não vou deixar você parar os seus estudos. Então, só um exemplo de... a gente não faz nada sozinho. Então, eu passei por essa fase com o apoio de muita gente. Acabei escolhendo publicidade e propaganda, que era a minha característica genuína de comunicação, de gostar muito dessa interação humana e de pensar, né, ideias criativas e tal. Acabei fazendo publicidade e conheci o terceiro setor, ainda muito novinha, com 19 anos, no fim da faculdade, foi que eu comecei essa minha jornada social, que aí vem, né, o momento de virada que eu falo, né, porque eu fui trabalhar
dentro do escritório do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Beto Sicupira. Então não foi uma trajetória normal, assim, ou comum, na verdade, né? Sim. De uma entrada no terceiro setor, porque eu fui trabalhar na ONG de 3 empresários que têm uma visão de mundo Sim. muito diferente, né? E muito audaciosa, porque construíram enfim, verdadeiros impérios, né? Pensando no... E são referências, né? Grandes referências no Brasil. No Brasil e no mundo também. Exato, e eles têm uma característica nos negócios que ela é muito parecida no setor social, que é apostar nas pessoas, desenvolver pessoas, garantir sucessão, continuidade. Sonho grande. Sonho grande, né? Que isso me acompanhou desde os 19 anos. Então, eu acabei entrando no terceiro setor e começando a trabalhar com gestão pública num ambiente que era muito estimulante, em que eu me via todo o tempo sendo muito desafiada e provocada a desenvolver habilidades, a crescer, a olhar com uma perspectiva diferente. E eu acabei entendendo que o que eu vivi na minha infância era desigualdade social. E que para resolver isso a gente precisa de um Estado, né? Do Estado, do governo, da ação pública que olhe o coletivo. E que, infelizmente, no nosso país a gente tem um Estado que toma decisões e tem prioridades completamente invertidas. E por isso que a minha vida acabou sendo tão difícil no início dela, como a de muitos brasileiros, Sim. né? Que hoje, enfim, ainda tem uma situação de vulnerabilidade social muito grande. E empreendedores também, Claro. que querem crescer, se desenvolver, Sim. gerar empregos e muitas vezes se sentem ali amarrados, né? Com esse cordão de força do Estado. Então, eu entendi essa lógica, trabalhando com gestão pública no terceiro setor. E fiquei, Cláudia, assim, me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero melhorar as políticas públicas, torná-las mais acessíveis, mais ágeis, mais conectadas mesmo com o que o cidadão precisa, legal. com o que o empresário precisa. Propósito bacana, né, Luana? Sim, e foi assim uma construção muito passo a passo, porque eu fui descobrindo tudo isso e ao mesmo tempo refletindo da minha vida pessoal, porque E você foi se envolvendo. e fui porque me envolvendo. isso foi tomando conta de você, foi tomando né? conta, eu fui estudando, aí começou essa jornada de preparação acadêmica também. Eu acabei me tornando gerente, crescendo muito nesse setor, passei por mais de 20 estados fazendo projetos de consultoria, de apoio mesmo, eu chamo consultoria para ficar mais fácil para quem acompanha entender, mas eram projetos que não tinham custo para o Estado. O que a gente fazia era contratar a consultoria ou a gente mesmo, né, dentro do time, tinha esses skills de gestão e a gente entrava nessas prefeituras e doava esse trabalho de planejamento, de metas, de desenvolvimento de processos ali, melhoria de processos dentro do governo. Então eu fiz isso Teve uma escola muito boa para isso, né? Exatamente. Exato. A escola é muito boa, o tempo todo eles falam isso. Eu Uhum. comecei minha jornada, minha carreira falando PDCA, Meu aprendendo Deus. sobre qualidade total. Hoje já, né, Falando métodos dos A, indicadores. falando de indicadores. Então eu dormia, sonhava com os indicadores, com as minhas metas, com Redução a de meritocracia. custo. Redução de custo. A gente tinha numa ONG, gente, gestão matricial. Eu fazia OBZ todo ano. Então, assim, eu acabei virando, assim, compondo meu perfil de uma forma muito diferente. Porque eu estava no terceiro setor, com influência do setor privado, por essa cultura muito forte que eles tinham. E a minha história, minha trajetória de vir de uma família muito pobre. Exato. E tá ali envolvida com os homens e mulheres, enfim, mais ricos do Brasil e pensando o futuro do país, tentando investir em coisas que ajudassem a sustentar o Estado, a fazer com que o Estado tivesse mais capacidade de entrega. Então, isso foi me moldando até eu chegar no CLP, que é o Centro de Liderança Pública, onde eu já entrei ali como gerente executiva, virei diretora e fui diretora durante quase 8 anos. E lá que eu trabalhei com formação de líderes públicos, que era o meu desejo, meu sonho, assim. Então, para melhorar o Estado, a gente tem que mudar a cultura, porque não é só você ir lá, né, e levar um projeto. Tem muitas amarras internas que precisam ser resolvidas e melhoradas, aprimoradas, e dependem das pessoas, né? Você começa a entender que tudo começa pelas pessoas. Não adianta você ir lá e levar as melhores ideias se você não tem dentro um solo fértil para que essas ideias cresçam, floresçam. Então, eu acabei entrando no CLP com esse desejo de capacitar, de trabalhar com desenvolvimento de lideranças no setor público. Lá fiquei esses 8 anos e comecei a entender que eu falo que é um quebra-cabeça, né? Eu estava no executivo, depois eu comecei a trabalhar com formação de gestores públicos, servidores, prefeitos, secretários, governadores, era esse o meu ambiente de trabalho. Mas eu percebi que se a gente não mudar
as políticas, a parte legal, né, a legislação, o que os governos e municípios fazem, gente, para quem não é tão familiarizado, né, com gestão pública, eles recebem ali as suas responsabilidades com uma base legal. Sim. Eles não podem fazer nada que não esteja na lei. E as leis vêm das câmaras, das assembleias e do Congresso. Às vezes muito engessadas, né? Muito engessadas. Claro que tem decretos e tem outras normativas internas, mas o grosso de onde investir, prioridades, processos de desenvolvimento, vem das legislações. Então eu comecei a entender que se não envolver o legislativo e se não mudar ali a qualidade do que sai do legislativo e vai para as prefeituras, para os estados, a gente não vai para frente, né? A gente não melhora, não amplia, não consegue desenvolver um trabalho realmente focado no cidadão. Então foi aí que eu comecei a pensar em me candidatar. Quando eu fui para o Congresso a primeira vez e vi que ali era um ambiente extremamente importante, o lugar mais importante da democracia, é o Congresso Nacional, é ali que as principais decisões acontecem. E eu falei, poxa, eu me senti tão estimulada, até pelo caos ali, né? Pela loucura que é ali aquele ambiente. Eu falei, aqui, se a gente tiver bons políticos, o Brasil vai pra frente. E nesse ambiente, especialmente, claro que é o que todo mundo acredita, né, Luana? Que a gente precisa disso. Então, pessoas competentes, capacitadas, honestas, íntegras, né? E corajosas também. Buscamos isso. Então, em resumo, sendo muito, muito breve, mas tentando contar um pouco dessa jornada, porque não foi uma coisa, eu não acordei. Falei não foi assim, um clique, né? Vou ser política, vou me candidatar. Não, foi realmente isso aconteceu na sua vida, Exato. Né? É uma continuação. Na minha cabeça, é uma continuação de algo que eu venho fazendo desde os 19 anos. Olha e que me tocou, porque eu sei a diferença que faz, porque eu vivi, né, a pobreza, eu vivi esses desafios sociais do país e eu sei o quão importante é a gente ter empreendedores, a gente ter uma política pública social forte, que não existe bala de prata para resolver o problema do Brasil. Quando me perguntam a minha ideologia, eu falo, a minha ideologia é resolver problemas, porque o Brasil já tem muitos problemas e a gente tem que parar de falar de ideologia e falar Os problemas estão aí, escancarados, escancarados. A gente tem que parar de buscar qual é a melhor solução do lado da esquerda, da direita. Exato, disputas ideológicas e pensar no cidadão. Qual é a melhor solução para isso? E resolver problemas, né? Então, essa foi a jornada que me trouxe aqui agora, pré-candidata a deputada federal. Luana, que história incrível, mas me conta uma coisa, e conta aí, como é que foi a tua mãe quando você falou pra ela, porque você teve toda essa luta aí, né? Sua mãe acompanha, com certeza a sua família, né? Mas vocês vieram de uma realidade, né? E você falou, mãe, você é política. Como é que foi isso? Olha, ela já, assim, a minha mãe, como ela acompanha desde o início... Ela foi lá no evento, não foi? Acho que você até comentou que era o primeiro evento que a sua mãe estava indo. Exatamente. Foi muito bonito, viu, o que você fez. Parabéns. Eu acho que ela estava assim, toda cheia de orgulho, orgulhosíssima. Né? Ela realmente nunca tinha me visto no palco, nunca tinha me visto falar. Ela acompanhava, eu mandava links, as matérias, coisas que eu tinha feito ainda, né, no terceiro setor. Mas ela nunca tinha ido no evento daquele. Orgulho puro. Então foi muito orgulho. E quando eu falei que ia me candidatar, assim, teve a conversa com a família, né? Claro. Foi muito natural também, porque ela já esperava. Você já estava envolvida, né? Eu já estava tão envolvida, assim, tinha um mês da minha vida que eu ia mais para Brasília, ficava mais em Brasília do que em São Paulo, viajava muito. Então, para ela, essa realidade de lidar com política já é muito presente na minha vida, mas ela se preocupou, obviamente, com a minha integridade. Claro. E aí tem toda aquela, né, dor da mãe de pensar, poxa, o que vai acontecer com a minha filha? Porque não é o ambiente mais convidativo para as mulheres, né? Então, acho que teve muito essa preocupação, mas ao mesmo tempo ela sabe que é o meu sonho, que é o que eu gosto de fazer, então ficou muito feliz e deu muita força. Ela já fala para todo mundo, né? Minha filha com certeza vai estar eleita, votem nela, ajudem, né? Apoiem, porque é um processo que precisa de muita gente, com certeza. Precisa. E eu acho que tem um outro ponto também, que aqui no Brasil, e tudo que você falou faz total sentido, mas a gente não tem muitas mulheres na política, né? Acho que a gente precisa ter, acho que a gente precisa, a gente fala, a gente precisa trabalhar a diversidade a gente não fala, diversidade a gente pratica. Exato. E eu acho isso extremamente importante, né? A quantidade de mulheres fortes, mulheres que
que tem esse propósito, enfim, ter essa conjunção, importante para a gente criar algo, né? Mas principalmente quando a gente está falando desse modelo, né? E buscar essa base para trabalhar empreendedorismo, trabalhar conhecimento, dar essa oportunidade, como que você vê tudo isso, né? Você vê uma transformação, essa sementinha já foi plantada ou a gente ainda está discutindo temas muito atrasados? Como é que a gente está em relação a isso? Eu acho que, assim, melhorou. Eu sinto que o ambiente público e até popular mesmo, né? As pessoas entendem que tem uma baixa participação das mulheres em posições mais relevantes, vamos chamar assim, né? Porque tanto no setor privado quanto no setor público tem esse desafio. Sim. E na política nem se fala, né? Claro. O número é muito baixo, são 15% só de mulheres no Congresso Nacional, a gente só tem 2 governadoras, 12% de prefeitas, né? Em 5.570 municípios, 2% de mulheres pretas nas prefeituras, então tem uma subrepresentação forte, né? Em questão de gênero nesse ambiente. Mas eu vi, Cláudia, inclusive quando eu estava em Oxford fazendo mestrado, eu vi ali o quão grande era essa discussão mundialmente. Então, não é só no Brasil que isso tem avançado. Eu acho que todas as pautas de inclusão é uma agenda mundial. Tanto o ISD vem nessa mesma, né, nesse mesmo fluxo aí de discussões mais amplas em relação à representatividade, à igualdade, ao que é o social, não é só o meio ambiente, é tudo que envolve, né, essas questões de manutenção mesmo, de desenvolvimento, de prosperidade e de respeito. Claro. Então, eu tenho visto um movimento muito forte. Em 18, na eleição de 18, eu também falei muito desse tema, dei entrevistas e tudo mais, ainda como executiva social, porque eu me espantei com essa minha visita no Congresso e um número tão pequeno de mulheres, e comecei a investigar e falei, poxa, isso aqui é uma pauta importante. Em 18 ainda não tinham tantos movimentos, alguns foram surgindo, se fortaleceram ao longo de 20, perto de 20, 21, e esse ano eu tô vendo muita força, e não à toa eu criei também, né, um deles, que é a Conecta, no início do ano, para dar mentorias para mulheres que quisessem se candidatar ou participar de campanhas femininas. Que foi daquele evento que eu fui, né? Exato, ali foi... Mulheres na política, eu acho que trabalhar isso, fomentar isso é importante, né? E foi belíssimo, né? Acho que teve uma audiência maravilhosa ali, parabéns. Obrigada, Cláudia. Foi ótimo e foi a finalização desse processo de mentorias. A gente formou 200 mulheres, mas foram 500 inscrições de todo o Brasil em 37 dias de processo seletivo. Eu sempre friso isso porque as pessoas falam, as mulheres não têm interesse. E, obviamente, temos motivos para pensar isso, claro. Porque mulher não vota em mulher, infelizmente, senão a gente não teria uma subrepresentação, porque as mulheres são mais de 50% da população. Se a gente votasse em mulheres, teríamos mais mulheres eleitas, sem dúvida. Mas também a gente precisa, oferta e a demanda, né? Eu também preciso ter uma oferta de mulheres competentes, qualificadas, capacitadas, lá quando eu tiver que escolher a minha, em quem que eu vou votar. Claro. Então, se a população não tem essa oferta, né, de mulheres capacitadas, essa demanda também vai ficando sempre subrepresentada ali. Então, eu pensei, poxa, vamos capacitar, porque dentro dos partidos é um processo ainda muito burocrático e muito incipiente essa capacitação, e ainda também muito presa nesse ciclo, né, ali de uma política mais tradicional, que é o que a gente quer romper, assim, as pessoas precisam aprender sobre marketing digital, sobre rede social, sobre como fazer a política falando com as pessoas, mas também tentando alcançar mais por ser um princípio de renovação via as redes sociais, via falar com o público onde ele tá. Então, eu sinto que mudou, eu sinto que melhorou, né? E eu sinto que esse ano é o ano das mulheres. Eu sinto que esse ano a gente vai aumentar muito a participação feminina, porque a população tá mais aberta e a gente também tá criando processos e movimentos, iniciativas como a Conecta, entre muitas outras, para fortalecer essas candidaturas. Ai, que bacana. Mas você colocou um ponto que para mim, assim, é primordial e também é muito crítico, que é a questão de mulher não vota em mulher, né? Você acha que isso é uma questão mais cultural?
Você acha que tem alguns, principalmente você é estudiosa em relação a isso, né? Qual a tua visão em relação a isso? E eu acho que a tua estratégia também foi perfeita. Bom, então, quer dizer, a gente vai capacitar, a gente vai incluir, porque tem toda a questão do conhecimento também, né? Mas quando a gente fala, mulher não vota em mulher, me explica um pouquinho da tua visão, do teu conhecimento em relação a isso. Sim, de onde vem isso, de né? Onde Por vem que a isso, gente menina? não olha... Isso são preconceitos, né? Exato. São paradigmas. São paradigmas. E vem de um fator histórico, né? A minha visão de ler e de conversar com as pessoas, estudos também que tentam esmiuçar, né? E desdobrar um pouco os efeitos disso, as raízes. A gente tem um efeito histórico. As mulheres não ocuparam esse espaço na mesma velocidade que os homens. Os homens sempre estiveram à frente das grandes decisões, em posição de destaque, posição de liderança. Olhem a história mundial, né? Claro. Tanto as principais frases em relação ao homem, né? À humanidade. Elas estão muito concentradas nesse grupo, que foi o grupo que tomou as principais decisões até aqui. As mulheres só foram inseridas no voto 90 anos atrás, né? Os homens desde muito antes, desde o início da humanidade, sempre. Porque mesmo que não houvesse democracias ainda, né? Numa era mais antiga, eram eles que, de alguma forma, decidiam quem ia ser a liderança daquele grupo. Então, as mulheres só foram inseridas nesse processo de participar das decisões e de poder estar também entre os decisores 90 anos atrás, né? Quando o voto foi instituído e depois algumas mulheres corajosas foram se candidatando e foram abrindo espaço para isso. Então, é um ambiente que demorou para inserir as mulheres. Aí você pensa, pô, mas 90 anos não é suficiente, né, para mudar isso? Só que foi se criando viés, que é o que a gente chama de viés inconsciente. E do machismo estrutural também, que ele está presente entre homens e mulheres. Não é só homem que tem atitudes ou pensamentos machistas. O pensamento machista ele é uma construção social. Eu tenho, você tem, todas as pessoas que estão assistindo aqui com certeza têm, em algum momento, algum pensamento que ainda traduz essa história, né, de não ver uma mulher ou não ver uma atitude feminina naquela situação, por ser mais tradicional dos homens. Então, as mulheres demoraram mais tempo de ocupar esse espaço por estarem envolvidas em outras funções, a função de cuidar da casa, a função dos filhos, a função maternal, a função ali do matrimônio e tudo mais. Então, isso também impacta em tempo. Porque enquanto os homens estão ali desenvolvendo as relações, pensa política, gente, é relacionamento. Exato. Networking, que para uma mulher conseguir ter o clube do charuto, o clube do bolinha, não sei o quê, o clube do futebol, e conseguir cuidar dos filhos, da alimentação, do planejamento, todo mundo tem roupa da casa, das festas, do fim de semana, da viagem. Assim, é muito difícil. Assim, é desproporcional, né? É desproporcional. Então, assim, claro que tem mulheres que não querem. E, claro, assim, é importante a gente falar. E tá tudo bem as mulheres não quererem estar nessas posições. Ah, quero ser dona de casa, quero cuidar da minha família. Maravilhoso. É magnífico você tomar essa decisão. Mas o que eu acho que não pode acontecer é você querer seguir um caminho de construir uma carreira, de se desenvolver, de ser uma grande liderança, e você ter tantas barreiras ao longo do caminho que dificultam, né, essa jornada e fica desigual. Então, é isso. As mulheres, elas pensam, fecha os olhos. Eu já fiz esse exercício diversas vezes. Você que está assistindo aí, se quiser fazer, fecha os olhos e pensa assim: eleição, políticos, Brasília. O que você vê? Uma série de homens, silhuetas masculinas. É difícil você ver... Vozes masculinas. Vozes masculinas. Então, isso é o viés, gente. Não é porque, não, eu voto em mulher. Mas o seu olhar está treinado a ver um homem nessa posição. Então, quando você tem que decidir quem vai ser a sua opção de voto, você vai pensar primeiramente no homem. Eu já fiz isso diversas vezes, até quando era executiva, montando painéis. Vamos chamar os maiores especialistas nesses temas. Aí vi uma lista, eu falo, meu Deus, só pensei em nome de homem. Vamos aqui pensar, deve ter uma mulher em alguma dessas áreas pra gente chamar. Então, o nosso olhar não está treinado a ver mulheres nessa posição. Então, só vai mudar também quando a gente começar a fazer o processo inverso, né? Ressignificar essas posições e, óbvio, ter mais mulheres ali disponíveis, querendo disputar. Porque ainda nos partidos, Cláudio, eu gosto de trazer esse dado, a gente tem, entre todos os candidatos que não receberam sequer um voto, nem o seu próprio voto, 65% desses casos são mulheres. Então,
muitas mulheres entram, claro que tem homens que também entram e não querem disputar, né? Uma parcela aí, 35% Mas também. 60% desses casos são mulheres. 65% são mulheres. Isso merece um estudo, né? Merece um estudo e tem muitos estudos. E merece também trabalhar um pouco isso, né? Porque onde existe dessa magnitude, existem vários problemas inseridos. Exatamente. Não é? Exato. Não é só um dado por si. Não é só um dado. As mulheres não entram... Ali tem informações que não estão sendo trabalhadas. Que não estão sendo trabalhadas como um diagnóstico para melhorar o problema. Exato. Quando eu falo da Conecta, eu falo, gente, eu fiz uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, um diagnóstico. Temos uma subrepresentação. Temos mulheres que querem participar, mas tem muitas outras que entram e não estão trabalhando para realmente se elegerem. Ou estão ajudando algum homem, ou estão entrando para cumprir tabela, porque tem que fazer o número ali de mínimo e tal. E os partidos não estão conseguindo, e a sociedade como um todo, produzir, capacitar, criar redes de apoio suficientes, pelo menos dentro do conhecimento que eu tenho, né, de gestão, de liderança, de ser pragmática e falar assim, eu vou construir um projeto, não é uma coisa que eu caio de paraquedas, de repente, ou me candidatar. É um processo que envolve uma decisão emocional, uma decisão financeira, uma decisão técnica também, de entender se você tem capacidade para fazer isso. Então, é um processo que tem que ser planejado. Então, eu juntei lá com o CREA e falei, gente, tenho que criar uma coisa que é para quem que realmente quer se candidatar, treinar essas mulheres para se prepararem o máximo possível para serem competitivas. Porque o dinheiro que vem dos partidos também, Cláudio, que é um outro ponto, as mulheres recebem na média menos do que os homens nas campanhas. Por que isso acontece também? Além de ter toda essa questão do viés, de que, né, quem toma a decisão é o grupo dos homens, então obviamente vai favorecer os seus ali. Tem uma clara troca ali de favores também, mas também muitas mulheres chegam e não mostram que são competitivas em pé de igualdade, claro, com todas as diferenças. Então, elas precisam se fortalecer e saber como chegar também nesse processo, valorizando as suas ideias. Então, essa construção de usar os dados, né, pegar essa informação de que tem muita mulher que entra e não quer realmente vencer, tem que ser insumo para a gente pensar a solução, qual que é a vacina para isso, né? E na minha visão é a capacitação de mulheres, preparação, e do outro lado, incentivar a população a olhar para elas como uma opção mesmo, né? É verdade. Mas fazendo um paralelo, o que você falou aí foi fantástico, e fazendo um paralelo, quando a gente está falando de empreendedorismo, quando a gente está falando do lado de cá, são características muito parecidas. Exato. Muito parecidas, né? São mulheres que têm o potencial. O que acontece? Você vê muitos homens, e eu não estou falando só da política, né? A gente está falando aqui no mundo empresarial, tem muitos homens que conseguem fazer um excelente networking, uma excelente rede, né, de contatos, de relacionamento, e vai em eventos e participa. E você vê que tem muitas mulheres competentes também, mas as mulheres, elas não falam delas, né? Exato. As mulheres não falam de finanças ou não falam do trabalho, as mulheres são mais, né, retraídas em várias questões. Então, o que a gente até coloca, e acho que a gente tem falado isso, para as mulheres colocar, acho que até um objetivo do programa aqui, que eu tenho discutido, é exatamente isso, que eu também tenho o meu histórico, eu tenho a minha jornada, né? Exato. E durante muito tempo eu fiquei participando ali, eu falei, poxa, mas se eu não contribuir, né, se eu não ter a voz e não dar a voz, isso vai continuar desse jeito. Total. Então, assim, são buscas, né? Você está fazendo do teu lado, eu tô fazendo aqui, outras mulheres estão fazendo. Eu acho que a gente tem que valorizar tudo isso, mas principalmente entender o seguinte, e a gente vai chegar nesse ponto agora, mas mulher pode estar onde ela quiser, né? Ela pode ser uma empreendedora, ela pode ser uma empresária, ela pode ser uma dona de casa, ela pode ser mãe. Perfeito. Enfim, a gente não precisa, nós não precisamos criar o que ela determina. E quando a gente está falando isso no modo geral, a gente precisa ajudar. E eu acho que essa contribuição que você está fazendo é fantástica, porque não necessariamente todas as mulheres que você conseguiu fazer a capacitação, nem todas vão entrar na política. Mas essas mulheres, elas com certeza, elas mudaram o viés, elas entenderam melhor. E tem uma outra coisa fantástica também, que eu acho que pra gente vai dar um pulo na política, que é o seguinte,
mulheres, elas trabalham informação com comunidade. Então, ela está levando essa informação para ela, para os filhos, para os pais, para a comunidade. Perfeito. E normalmente você não tem um homem fazendo esse papel. O homem, ele fala, ele entende, ele trabalha com isso para ele e com uma rede fechada. Bem né? fechada, Bem fechada. específica. Então, exato. eu acredito sim nesses números que a gente pode ter na política um salto agora por conta disso. E eu acho que essas ações, elas contribuem. Ótimo. E lá nesse programa, no Conecta, nesse evento que eu fui, eu achei bacana que teve um painel, né? Onde a Luísa Trajano participou e outras mulheres fantásticas também participaram. Mas a Luísa colocou uma questão que eu gosto bastante, eu já faço parte há 7, 8 anos do Mulheres do Brasil. Legal. Tenho um orgulho danado em fazer parte. E eu acho assim, a questão do pula para 50, né? São ações. Exato. Então, quer dizer, a gente está falando de um grupo apartidário, que assim, as mulheres que querem fazer parte, venham, tem que ter, né? Tá tudo estruturadinho, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, mas principalmente dessa força. Porque ali a gente está falando de um grupo de mais ou menos 110 mulheres hoje, né? A gente espera ter muito mais mulheres, o nosso grupo é partidário, mas a força que tem. Se a gente olhar nesses anos as contribuições que foram feitas e a força dessas mulheres, né? Então, cada vez mais a gente tem a Luísa ali como a nossa principal representante e pelo que ela significa tudo, né? Na sociedade, na economia. Mas ela é uma personalidade muito forte. Mas se você vê a Luísa, ela nunca tá sozinha. E ela nunca faz pra ela. Né? Ela faz por um todo. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, né, do Pula para 50, como é que foi isso e como que outras mulheres também podem chegar até você, contribuir, conhecer mais e também buscar mais informações. Perfeito, Cláudia. Essa participação do Grupo Mulheres do Brasil foi bem importante na Conecta, porque eles têm, enfim, toda notoriedade, legitimidade, é um grupo muito representativo, eu imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo conheça. A participação dela trazendo essa pauta e o movimento Pula para 50, que tem um quê de provocação, de trazer uma meta muito audaciosa, gente, que é pular para 50% o percentual de participação feminina na política. Hoje nós somos quantos? 15% se a gente usar o Congresso como referência, né? Câmara é 16%, o Congresso é 15%, então vamos falar 15%, assim, para ser uma média, né? Mais ou menos ali o número que está vamos dizer assim, na casa mais importante do país. Então, aumentar isso para 50. É muito desafiador, gente, porque nós temos aí eu peguei a série histórica agora desse dado, em quatro eleições a gente aumentou 80%, mais ou menos, porque a gente saiu de 5%, 6% ali em 94, mais ou menos, e de lá para cá a gente foi aumentando quando essa legislação que existe de equilíbrio de gênero, né, que é a cota das mulheres, porque a subrepresentação é tão grande que ficou conhecida como cota feminina, mas é uma cota de gênero, né, não pode ter mais de 70% de pessoas do mesmo gênero competindo nas eleições. Então, quando isso foi instituído, melhorou. Mas se a gente for pegar a última eleição de 18 para 22, de 14 para 18, saiu de 10 para 15. Tá. Né? Aumentou ali 50%. Sim, 50%. Se a gente aumentar agora mais 50%, iria para uns 23, 22. Eu gostaria que fosse para pelo menos 30, né? Que a gente chegasse pelo menos em 30. Mas ela colocou essa meta, óbvio que é um movimento não só para essa eleição, mas para a gente olhar para frente, de 50 para realmente ser audacioso. E ter bastante representatividade, inclusões, né? Exato. E é o que eu falo, com qualidade, né? Claro. Não é qualquer mulher, Sim. a gente ter uma representação realmente de qualidade. E a gente se uniu ao Pula para 50 e agora vão começar uma série de ações, então convido todo mundo que está assistindo, acompanhar o meu Instagram, @luana.tavaresSP. Eu também estou recebendo comunicação, mensagens pelo WhatsApp, né, que é zapdalu.com.br, zapdalu, com Z mesmo, zapdalu,
e através desses canais vocês vão ter acesso a tudo, porque é isso, né? Primeiro a gente começou com a capacitação e agora a gente vai trabalhar para comunicar para a população, para falar da participação feminina, o que ela impacta, que não é só nas políticas para as mulheres, mas muito e principalmente para essas políticas que precisam olhar para esse público especificamente, mas para toda a sociedade, né? Uma mesa com olhares diferentes, sem dúvida, toma decisões melhores. Então, esse é o convite, que a gente consiga ter uma mesa que represente o Brasil na hora de tomar as decisões que vão impactar a vida de todo mundo, né, de toda a população. Nossa, eu fico muito contente com isso, porque quando a gente está trabalhando aqui o empreendedorismo, quando a gente está trabalhando algumas ações, não tem como, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o programa com outro investidor, do quanto que impacta, né? A gente ter algumas políticas aqui para ajudar os investidores, trabalhar bem esse ecossistema também de investidores. E eu acredito muito que quanto mais mulheres a gente tiver, quanto mais a gente se sentir representada, a gente não está falando isolado, a gente não está em um mundo isolado, né? Empreendedorismo aqui não é isolado, então tudo impacta, né? E eu acho que isso é fantástico, o teu trabalho é maravilhoso. Obrigada, eu realmente eu gostei muito, vou te acompanhar com certeza. Me coloco também à disposição aí para que você precisar e como que a gente pode contribuir juntar esses mundos, esses ecossistemas. Mas eu quero agradecer muito você ter vindo. Obrigada, e desejo muito boa sorte e parabéns pela tua jornada e muita força aí para as próximas, né, para os próximos passos. E o que você tem que lembrar é o seguinte: você nunca está sozinha. Né? Quando você achar que você está sozinha, que você está ali com as suas dúvidas né? E principalmente a gente sabe o quanto nós somos puxadas para baixo em relação a muitos homens, lembra na força que tem várias mulheres com você. Obrigada, Cláudia, obrigada. Essa força é muito importante, principalmente para quem vai se candidatar. Quando eu tomei a decisão de me candidatar, eu pensei, eu estou indo não só por mim, porque eu tava fora do Brasil e tive tempo para pensar, né? Tempo para pensar na carreira, o que eu ia fazer quando eu voltasse, se eu ia para governo, se eu ia me candidatar, se eu ia para fora do Brasil, porque tinha oportunidades, né, pela minha carreira, minha trajetória, minha formação, de ir para fora. Eu falei, quer saber, eu não posso abandonar o Brasil, porque eu durmo e acordo pensando nos problemas que a gente tem, indignada com a situação que a gente vive, e eu quero ir, não só por mim, mas também, obviamente, eu preciso disso para resgatar a minha esperança de que as coisas podem mudar, porque fiquei 16 anos tentando fazer isso do lado de fora e vi que não adianta se a gente não tiver melhores políticos tomando as decisões. Eu podia ficar 20, 30, 50 anos no terceiro setor, que tem um trabalho maravilhoso, que faz de tudo para influenciar positivamente a sociedade, mas ele depende de bons políticos. Então, também para resgatar a esperança das pessoas na política, de que é um lugar de gente do bem, de gente que pensa o Brasil de verdade, que olha o cidadão como foco da política pública e que é um lugar para mulheres também, meninas, jovens. Inclusive, exato, que estaremos lá representando esse grupo e melhorando as condições de vida da população, que no final é isso que a gente tem que focar, né? Esquecer do resto e focar no que realmente importa. Obrigada por abrir as portas para mim, pelo convite, pelo trabalho que vocês fazem, estimulando as mulheres. Uma conversa muito prazerosa aqui, por mim, né? Ficaria horas falando, né? Inclusive do tema da minha campanha, que é a desburocratização por meio da transformação digital, da inovação, tecnologia, que eu acho que é essencial para o país. Então, impacta diretamente o que a gente está falando aqui do empreendedorismo, gente. Exato. Sem isso, a gente não tem empreendedorismo, não tem a força. Olha que o espaço que o Brasil tem para ocupar e a gente não está nessa posição. Então, contem comigo para isso também, para desenvolver esses temas em outras oportunidades. E, enfim, conto com vocês nessa jornada. Obrigada pelo apoio. Vamos juntas. Vamos juntas, com certeza. Parabéns. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, gente. Obrigada.